Olá, sejam bem-vindos ao site refisdacrise.com.br e vamos tratar neste vídeo do assunto garantias no Refis da Crise. O artigo 11, inciso 1 da Lei 11.941 de 2009, artigo 11, inciso 1 da Lei 11.941, determina expressamente que os parcelamentos do Refis da Crise, aquelas modalidades de parcelamentos previstos no Refis da Crise, não dependem da apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver penhora em execução fiscal ajuizada. Então vejam que isso não tem nenhuma dúvida. Para aderir, para entrar, consolidar os seus débitos no Refis da Crise, a legislação não exige, a Procuradoria e a Receita Federal também não exigem nenhuma garantia, seja uma penhora, seja arrolamento de bens, caução ou qualquer outra garantia real fidejussória. Não se exige isso. No entanto, não há dúvidas sobre este ponto. No entanto, há sim uma divergência séria de interpretação e entendemos que nesse ponto a Procuradoria e a Receita Federal estão agindo flagrantemente de forma ilegal, estão indo contra o disposto na legislação e que se refere ao assunto da manutenção das garantias até então existentes. Ou seja, eu estou comentando aqui, nós vamos tratar daquelas situações em que a garantia já existia quando da adesão ao Refis da Crise. Nos termos desse artigo 11, inciso 1 da Lei 11.941, nós temos uma exceção. Vou repetir a leitura. Os parcelamentos requeridos na forma e condições de que tratam os artigos 1º, 2º e 3º desta lei do Refis da Crise, não dependem de apresentação de garantia ou de arrolamento de bens, exceto quando já houver penhora em execução fiscal ajuizada. Ponto. Veja, portanto, que esse artigo 11, inciso 1 da Lei 11.941 excepciona, apenas determina que será mantida a garantia quando se tratar de penhora em execução fiscal ajuizada. E ponto final. Não há outra hipótese prevista na Lei 11.941 relativamente à manutenção das garantias até então existentes. Ou seja, a lei fala, deve ser mantida a garantia da penhora em execução fiscal ajuizada. Ponto. Então qual é o entendimento nosso? O entendimento nosso, tranquilo, à luz da legislação do artigo 11, inciso 1, é que esta é a única situação em que a garantia deve ser mantida. Ah, Omar, e o arrolamento de débitos? Eu tinha um arrolamento de bens, eu tinha arrolamento de bens do Refis 1. Eu migrei para o Refis da Crise. Esse arrolamento deve ser mantido? Resposta, não. Ah, Omar, eu tenho um auto de infração que para apresentação de defesa, até mesmo independentemente da apresentação de defesa, a minha pessoa jurídica sofreu um arrolamento de bens. Esse arrolamento, e esses débitos foram incluídos no Refis da Crise. Esse arrolamento está mantido? Deve ser mantido? Resposta nossa, não deve ser mantido. Ah, Omar, eu entrei com uma ação cautelar de caução, garantindo um equipamento, um maquinário, um estoque, garantindo dinheiro que seja, para obter uma certidão positiva com efeito negativo. Essa caução, essa garantia deve ser mantida, tendo em vista que eu incluir esses débitos no Refis da Crise? Não deve. Esse, pelo menos, é o entendimento nosso, baseado, repito, no artigo 11, inciso 1 da Lei 11.941. No entanto, de forma flagrantemente ilegal, como eu já adiantei, no artigo 12, parágrafo 11, inciso 1 da Portaria Conjunta RFB-PGFN número 6 de 2009, repito, artigo 12, parágrafo 11, inciso 1 da Portaria Conjunta PGFN-RFB número 6 de 2009, nós temos um entendimento diferente. A Receita Federal rasgou o artigo 11, inciso 1, ignorou e estendeu a manutenção
das garantias até então existentes, independentemente de ser uma penhora em execução fiscal ajuizada. Ouça, acompanha comigo que dispõe esse dispositivo, né? O que estabelece esse dispositivo. Os parcelamentos requeridos na forma e condições dessa portaria, estou lendo o parágrafo 11, inciso 1, não depende de apresentação de garantia de rolamento de bens. Beleza, né? Mantidos aqueles já formalizados antes da adesão aos parcelamentos de que trata essa portaria, inclusive os decorrentes de débitos transferidos de outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. Não, senhor. A lei número 11.941/2009 não admite esse entendimento. Então, data vênia, entendemos absolutamente ilegal esta previsão do artigo 12, parágrafo 11, inciso 1. Em suma, a única garantia que deve ser mantida no refis da crise é aquela decorrente de penhora em execução fiscal ajuizada. Todas as demais garantias até então existentes, uma vez incluído o débito ou incluídos os débitos no refis da crise, essa garantia deve ser cancelada. Ah, Omar, a Receita e a PGFI não vão aceitar isso. O que eu faço? Mandado de segurança. Essa é a medida judicial cabível para que a sua pessoa jurídica ou pessoa física, dependendo do caso, desconstitua esta garantia. Então fica, pois, essa ressalva bastante importante relativamente às garantias até então dadas antes do refis da crise, quando diz respeito ou quando não dizer respeito à penhora efetivada em execução fiscal ajuizada.